Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, faço você muito bem-vindo, muito bom ter você aqui. Convido você a se inscrever no nosso canal, O Caminho do Discipulado, para você poder acompanhar todos os outros episódios e outras séries que temos disponíveis aqui no canal. O Caminho do Discipulado está no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Spotify e no YouTube. Os links estarão na descrição desse episódio. Meu nome é André Luiz, eu sou um apaixonado pelas escrituras e também um estudante de teologia formando e que ama aprender mais sobre as escrituras. Nessa série em especial, estamos falando sobre o Livro de Mórmon comentado. E no canal Caminho do Discipulado teremos outras séries com outros comentários sobre outros livros das escrituras também. Mas nessa série especificamente estamos tratando do Livro de Mórmon comentado. O link para você ler ou adquirir o Livro de Mórmon de forma gratuita está na descrição desse episódio também, e nós iniciamos desde o início lá da introdução do Livro de Mórmon, e hoje, nesse episódio, vamos falar especificamente do capítulo 3 de 2º Nefe, versículo 20 ao 25, e também vamos iniciar o capítulo 4 de 2º Nefe, versículo 1 ao 13. Vamos aprender lições importantes que vão nos ajudar. Tenho certeza que você vai poder aprender algo que vai melhorar a sua vida, melhorar o seu caminho do discipulado. Eu espero que você esteja bem aonde você estiver, seja você na sua casa, dormindo ou acordando, no trabalho, na academia, no trânsito. Seja muito bem-vindo a esse episódio. Convido você a comentar o episódio, o que mais vai marcar você, o que mais marcou você desse episódio, que você possa marcar, comentar, né? Deixar o seu comentário. Isso vai ser muito bom para me incentivar, para saber que tem mais pessoas que estão ouvindo, que de alguma forma pode estar ajudando você, tá bom? Então, seja muito feliz, estou muito animado. Vamos passar alguns minutos bem rápidos aqui, eu e você, e convido você então a me acompanhar nesse episódio de hoje. Vamos ter também alguns quadros aqui no episódio de hoje, o quadro Curiosidade, trazendo uma curiosidade, algo que talvez você ainda não sabia, que vamos poder aprender juntos aqui. O quadro História de Fé, trazendo uma história de fé para nos motivar, nos fortalecer. E lá no final temos o quadro Pergunta e Resposta, onde temos uma pergunta e então procuramos trazer a resposta de algo interessante que possa agregar e ajudar você de alguma forma. Vamos iniciar então? Seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Curiosidade: a encadernação do Livro de Mórmon refletia a Bíblia. No início do século XIX, os livros às vezes eram vendidos sem serem encadernados, mas a forma como o Livro de Mórmon foi encadernado enviou um forte sinal sobre sua importância antes mesmo de os leitores abrirem as capas. O material, as cores e o design da encadernação imitavam uma das encadernações mais comuns de uma Bíblia popular da época. Quando colocados na prateleira, o Livro de Mórmon de 1830 e a Bíblia seriam parecidos, refletindo assim o caráter sagrado do Livro de Mórmon. História de fé. Essa história foi contada pelo elder Jorge Zeballos, dos 70, na Conferência Geral de Outubro de 2022, e ele disse: "Hoje, gostaria de humildemente acrescentar uma comparação inspirada no âmbito de minha área profissional. Refiro-me ao mundo da engenharia civil. Desde o início de meus estudos universitários, eu sonhava com o dia em que completaria os requisitos para me qualificar, a fim de entrar na classe que me ensinaria a projetar edifícios e outras estruturas que seriam consideradas grandiosas. O dia da primeira aula sobre esse assunto finalmente chegou. Essas foram as primeiras palavras do professor. Vocês certamente estão ansiosos para iniciar este curso e aprender a projetar estruturas antissísmicas." Muitos de nós concordamos com a cabeça e com entusiasmo. Então ele disse: "Sinto muito em dizer a vocês que isso não é possível, porque não posso ensiná-los a projetar um edifício que seja anti ou que impeça terremotos.
Não faria nenhum sentido, disse ele, porque os terremotos acontecem de qualquer maneira, mesmo contra a nossa vontade. Depois, ele acrescentou: o que posso ensinar a vocês é como projetar estruturas que sejam resistentes a abalos sísmicos, estruturas que podem resistir às forças provenientes de um terremoto, a fim de que permaneçam de pé, sem sofrer nenhum dano grave, e continuem a oferecer o serviço para o qual foram criadas. O engenheiro faz os cálculos que indicam as dimensões, qualidades e características dos alicerces, das colunas, das vigas, das placas de concreto e de outros elementos estruturais que estão sendo projetados. Esses resultados se transformam em plantas e especificações técnicas que devem ser estritamente seguidas pela construtora, a fim de concretizar a obra e, assim, cumprir os propósitos para o qual foi projetada e para o qual está sendo construída. Apesar de mais de 40 anos terem se passado desde aquela primeira aula de engenharia sobre resistência a abalos sísmicos, lembro-me perfeitamente do momento em que comecei a adquirir um entendimento mais profundo e completo da importância vital que esse conceito teria nas estruturas que eu projetaria em minha vida profissional futura. Não apenas isso, mas ainda mais importante, que esse conceito estaria permanentemente presente na edificação de minha própria vida e na edificação das pessoas nas quais eu exerceria uma influência positiva. Agora vamos ler o primeiro bloco de hoje, que é 2 Nef, capítulo 3, versículo 20 ao 25, e diz assim: E clamarão desde o pó, sim, clamarão arrependimento a seus irmãos, até mesmo depois de muitas gerações se haverem passado. E acontecerá que seu clamor será ouvido, sim, de acordo com a simplicidade de suas palavras. Por causa de sua fé, suas palavras sairão de minha boca para os seus irmãos, que são o fruto de teus lombos. E, à fraqueza de suas palavras, eu darei força em sua fé, para que sejam lembrados os convênios que fiz com teus pais. E agora, eis que meu filho, José, desse modo profetizou meu pai de antigamente. Portanto, por causa deste convênio és abençoado, porque tua semente não será destruída, pois darão ouvidos às palavras do livro. E levantar-se-á entre eles um poderoso, que praticará o bem, tanto em palavras como em obras, sendo um instrumento nas mãos de Deus, com fé extraordinária para operar grandes maravilhas e fazer o que é grandioso aos olhos de Deus, a fim de levar muita restauração à casa de Israel e à semente de teus irmãos. E agora, bendito és tu, José, eis que tu és pequeno. Ouve, pois, as palavras de teu irmão Nefe, e ser-te-á feito de acordo com as palavras que proferi. Lembra-te das palavras de teu pai moribundo. Amém. Um comentário e uma lição que podemos tirar em 2 Nef, capítulo 3, versículo 24, é a seguinte. Aqui no versículo 24 fala assim. E aqui, antes de eu ler o versículo, o segundo manual da igreja, o manual do seminário, ele fala sobre esse versículo 24, diz que se refere a Joseph Smith, que esses versículos de 2 Nef 3, o versículo 16 ao 24, ele explica que como José do Egito se comparou com Joseph Smith e a Moisés. E especialmente o versículo 24 se refere a Joseph Smith e diz assim: levantar-se-á entre eles um poderoso que praticará o bem, tanto em palavras como em obras, sendo um instrumento nas mãos de Deus, com fé extraordinária para operar grandes maravilhas e fazer o que é grandioso aos filhos de Deus, a fim de levar muita restauração à casa de Israel e à semente de teus irmãos. E a respeito disso, tem uma citação aqui
que é a do presidente Brigham Young, do profeta Brigham Young, diz o seguinte: foi decretado nos conselhos da eternidade, muito antes de serem lançados os fundamentos da terra, que ele, Joseph Smith, deveria ser o homem na última dispensação deste mundo a revelar a palavra de Deus ao povo e receber a plenitude das chaves e o poder do sacerdócio do Filho de Deus. O Senhor tinha seus olhos postos sobre ele, sobre seu pai, sobre o pai de seu pai e sobre todos os seus progenitores, até Adão. Ele tem observado aquela família e o sangue que nela tem circulado desde a origem até o nascimento daquele homem. Ele foi preordenado na eternidade para presidir esta última dispensação. Então, muito lindo, né, esse versículo, e aqui a explicação que se refere ao profeta Joseph Smith. Mas eu queria trazer outra visão, tá? Claro, nada contrário a isso de maneira nenhuma, tá? A ideia nunca é ser nada contrário àquilo que os nossos líderes ensinam, mas talvez trazer um outro ângulo de visão para que nós possamos aplicar melhor esse versículo. Então aqui no versículo 24 diz assim: levantar-se-á entre eles um poderoso que praticará o bem, tanto em palavras como em obras. E que tal se eu e você recebemos esse versículo como se estivesse falando para nós, estivesse falando para você? E levantar-se-á entre eles um poderoso, uma poderosa, você, que praticará o bem tanto em palavras como em obras, sendo um instrumento nas mãos de Deus, com fé extraordinária para operar grandes maravilhas e fazer o que é grandioso aos olhos de Deus, a fim de levar muita restauração à casa de Israel. É lindo saber que isso se refere a Joseph Smith, mas não é lindo também tentar pegar essas palavras e tentar assimilar elas na nossa vida, tentar assimilar na sua vida? Que tal você receber essas palavras como se fossem para você, onde diz que o Senhor levantará um poderoso, uma poderosa, que praticará o bem tanto em palavras como em obras? Será que eu e você não podemos ser, dentro da nossa esfera de atuação, dentro do lugar onde o Senhor nos colocou, da família em que estamos inseridos, do local em que moramos, será que nós não poderemos ser esse poderoso, essa poderosa que praticará o bem tanto em palavras como em obras? Será que eu e você, dentro da nossa esfera de atuação, não podemos ser esse instrumento nas mãos de Deus? Será que nós não podemos ser essa pessoa com fé extraordinária para operar grandes maravilhas e fazer o que é grandioso aos olhos de Deus? Será que isso é só a Joseph Smith? Ou será que eu e você, claro, dentro das devidas proporções e dentro da nossa esfera de atuação, que não é, por óbvio, a esfera de atuação do profeta Joseph Smith, será que eu e você, dentro da nossa esfera de atuação, não podemos ser essa pessoa com fé extraordinária para operar grandes e maravilhas, para fazer o que é grandioso aos olhos de Deus? Será que eu e você não podemos ser essa pessoa que vai ajudar a levar muita restauração a famílias, restauração do Evangelho a pessoas que não conhecem o Evangelho ainda? Será que nós não podemos ser? Eu amo pensar dessa forma e eu quero pensar dessa forma, que esse versículo de 2 Nef 3:24 se aplica sim a Joseph Smith, com certeza, não há dúvidas disso, mas eu também quero que ele se aplique a mim. Eu quero ser poderoso naquilo que eu pratico, em praticar o bem. Eu quero ser poderoso em palavras, em obras. Não que eu seja perfeito, mas eu quero ser uma pessoa íntegra, que as minhas palavras tenham validade. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, independente do chamado em que Ele me colocar ou aonde eu estiver. Eu quero ser uma pessoa com fé extraordinária para operar grandes maravilhas. Eu quero ajudar na restauração do Evangelho. Então, eu amo pensar dessa forma a respeito desse versículo, que esse versículo se aplica sim ao profeta Joseph Smith, mas que também pode se aplicar a mim, pode se aplicar a você, a cada um de nós, dentro da nossa própria esfera de atuação e aonde o Senhor nos colocou.
O segundo bloco de escrituras que eu vou ler na íntegra, os versículos, está em 2 Nefe, capítulo 4, do versículo 1 ao 13, e diz assim: E agora eu, Nefe, falo sobre as profecias mencionadas por meu pai, referentes a José, que foi levado para o Egito. Pois eis que ele realmente profetizou sobre todos os seus descendentes. E não há muitas profecias maiores do que as que ele escreveu. E ele profetizou sobre nós e nossas futuras gerações, e elas estão escritas nas placas de latão. Então, depois de meu pai ter acabado de falar sobre as profecias de José, chamou os filhos e filhas de Lamã e disse-lhes: Eis meus filhos e minhas filhas, que sois filhos e filhas de meu primogênito. Quisera que desses ouvidos às minhas palavras. Pois o Senhor Deus disse: Se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. E se não guardardes meus mandamentos, sereis afastados de minha presença. Mas eis que eu e meus filhos e minhas filhas não posso descer à sepultura sem vos deixar uma bênção, pois eu sei que se fordes criados no caminho que deveis seguir, não vos afastareis dele. Portanto, se fordes amaldiçoados, eis que eu vos deixo a minha bênção, para que a maldição vos seja tirada e recaia sobre a cabeça de vossos pais. Portanto, devido à minha bênção, o Senhor Deus não permitirá que pereçais, e será eternamente misericordioso para convosco e vossos descendentes. E aconteceu que depois de meu pai ter acabado de falar aos filhos e filhas de Lamã, fez com que os filhos e filhas de Lemuel fossem levados à sua presença, e falou-lhes dizendo: Eis meus filhos e minhas filhas, que sois os filhos e as filhas de meu segundo filho. Eis que vos deixo a mesma bênção que deixei aos filhos e filhas de Lamã. Portanto, não sereis completamente destruídos, mas no fim vossa posteridade será abençoada. E aconteceu que depois de meu pai lhes haver falado, dirigiu-se aos filhos de Ismael, sim, a todos os de sua casa. E depois de lhes falar, dirigiu-se a Assã, dizendo: Bendito és tu e tua posteridade, pois herdarás a terra como teu irmão Nefe. E tua semente será contada com a semente dele, e tu serás como teu irmão, e teus descendentes como os descendentes dele, e serás abençoado durante todos os teus dias. E aconteceu que depois de meu pai Lei ter falado a toda a sua casa, segundo o sentimento de seu coração, o Espírito do Senhor que estava nele envelheceu. E aconteceu que morreu e foi sepultado. E aconteceu que, poucos dias depois de sua morte, Lamã e Lemuel e os filhos de Ismael enfureceram-se comigo por causa das admoestações do Senhor. Existe também uma lição importante a tirarmos aqui de 2 Nefe, capítulo 4, versículo 5. Aqui Lei estava nos últimos momentos da sua vida, e foi um pouquinho antes dele morrer, dele falecer. Então ele reuniu seus filhos e ele falou o seguinte: Mas eis que meus filhos e minhas filhas, não posso descer à sepultura sem vos deixar uma bênção. Então Leí era um portador de sacerdócio, de sua família. E aqui ele reuniu sua família para dar uma bênção em cada um dos seus filhos. E aqui diz que ele também deu a bênção em seus netos, nos filhos de Lamã, Lemuel, nos filhos de Nefe, enfim, nos seus netos. Então Leí ele usou o sacerdócio para abençoar a sua família. E isso é um modelo que nós, especialmente os homens portadores de sacerdócio, devemos lembrar de que nós podemos dar bênçãos à nossa família, às pessoas que nós amamos, e usar mais desse recurso. Nós podemos oferecer bênçãos. Às vezes nós temos uma crença, não é que seja errada, mas de que é expressamente proibido oferecer uma bênção para uma pessoa. E eu já tive casos, e eu vi isso acontecer com muitas pessoas. Às vezes a pessoa está tão envolvida num problema, numa dificuldade, numa dor, num sofrimento físico angustiante,
e ela acaba esquecendo de pedir uma bênção. E não é porque ela não tem fé ou porque ela não acredita, nada disso. Só quem passou por um momento de grande dificuldade sabe isso que eu estou falando. Ela está tão envolta em meio àquele problema, aquela provação, que ela acaba esquecendo de pedir uma bênção para ela mesma. Então nós, às vezes, como portadores de sacerdócio, podemos oferecer bênçãos, dar bênçãos. Existem bênçãos que nós precisamos, e ordenanças, né, que como portadores de sacerdócio nós precisamos da autorização de alguém que possua as chaves, como dar nome, abençoar crianças, dedicar sepulturas, né? São tipos de ordenanças e bênçãos que nós precisamos da autorização de um líder que tem as chaves para realizar. Mas existem bênçãos que nós podemos oferecer, dar, sem que seja necessário a autorização de um líder, como por exemplo as bênçãos paternas e outras bênçãos de conforto e consolo. Aqui no manual da igreja fala o seguinte: as bênçãos paternas e outras bênçãos do sacerdócio são dadas para oferecer direção e conforto, conforme a orientação do Espírito. O pai, portador do sacerdócio Melquisedeque, pode dar bênçãos paternas aos filhos. Tais bênçãos tornam-se particularmente úteis quando os filhos ausentam-se do lar, como nos casos em que vão estudar, servir como missionários, começar a trabalhar, casar-se, prestar serviço militar ou enfrentar algum problema pessoal. Essas bênçãos podem significar um enorme fortalecimento da família. Uma bênção paterna pode ser anotada nos registros familiares, mas não é preservada nos registros da igreja. Os pais devem incentivar os filhos a solicitar bênçãos paternas nas horas difíceis. Interessante, né? Então, Leí nos deu o padrão. Aqui Leí, ele aproveitou aquela ocasião, reuniu sua família, aqui diz que ele abençoou cada um dos seus filhos e dos seus netos. E nós, como portadores do sacerdócio, devemos também procurar oportunidades de abençoar especialmente as nossas famílias, os nossos filhos, esposa e também as pessoas que nós ministramos. E também tem um outro lado que eu tomo todo cuidado em falar. Por muito tempo eu era sozinho na igreja e eu não tinha um portador do sacerdócio de Melquisedeque na minha casa, alguém que pudesse me dar bênçãos. Mas eu lembro que na época eu tinha os meus mestres familiares, as pessoas que podiam me ajudar. Então, se você está nessa situação que hoje você não tem o sacerdócio na sua casa, fique tranquilo. Dentro do plano do Senhor, ele sabia que isso ia acontecer com algumas pessoas e que então ele preparou uma teia de suporte, uma rede de sustentação para ajudar você, para que todo mundo tenha acesso ao sacerdócio, às bênçãos do sacerdócio sempre que for precisar, sempre que precisar. E nós, por outro lado, como homens, devemos estar atentos às oportunidades, não deixar passar a oportunidade de abençoar os filhos. Aqui nesse trecho que eu li do manual deu várias ideias, quando os filhos vão estudar, quando vão servir como missionários, quando vão começar a trabalhar, quando vão casar, quando estiverem passando por algum problema pessoal. Isso vale para os filhos, vale para a esposa, vale para um irmão, um amigo. Se você sente que talvez aquela pessoa está passando por um momento turbulento, um momento diferente na sua vida, por que não oferecer uma bênção do sacerdócio? Por que não poder sentir mais desse poder? Quando uma bênção do sacerdócio acontece vários milagres. Primeiro, a pessoa que dá a bênção, ela é fortalecida, e a pessoa que recebe a bênção é abençoada. Então, todos saem abençoados ao fazer uso do sacerdócio, ao usar o sacerdócio. E essa foi uma lição que eu posso tirar aqui de 2 Nefe, capítulo 4, versículo 5. Leí, prestes a morrer, o que ele fez? Reuniu a família, os filhos, os netos e abençoou a todos. Ele usou o sacerdócio que ele tinha para abençoar a sua família. Então, que da mesma forma nós possamos encontrar ou buscar oportunidades de também abençoar a nossa família, abençoar as pessoas ao nosso redor, as pessoas que nós amamos.
Outra lição muito, muito importante desse bloco de hoje está aqui também em 2 Néfi, capítulo 4, versículo 5, que diz assim, eu vou ler de novo só para nós podermos pegar o contexto. Mas eis que eu, aqui Leí está falando, meus filhos e minhas filhas, não posso descer à sepultura sem vos deixar uma bênção, pois eu sei que se fordes criados no caminho que deveis seguir, não vos afastareis dele. Então aqui Leí falou aos filhos dos seus filhos, que se sabia que se eles fossem criados no caminho que eles deveriam seguir, eles não se afastariam dele. Esse versículo lembra muito de um versículo da Bíblia também, que está em Provérbios 22:6, bem conhecido, que diz assim: instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então aqui, esse versículo citado por Leí, ele lembra desse versículo em Provérbios. E aqui Leí falou que sabia que se eles fossem criados no caminho que deviam seguir, não se afastariam dele. E esse é um dilema muito grande que muitas pessoas enfrentam, de às vezes ver seus filhos se afastando do Evangelho, seus filhos não querendo mais ir na igreja, não querendo mais participar das atividades da igreja. E isso causa muita tristeza em muitos pais. Às vezes, infelizmente, alguns pais se perdem no caminho quando seus filhos se afastam porque ficam desanimados, desencorajados, frustrados, um sentimento de falha muito grande por ver que seus filhos se afastaram. E talvez pensam, poxa, o que eu vou fazer aqui se não fui capaz nem de ajudar meu filho ou minha filha a permanecer no Evangelho? Mas esse não deve ser um sentimento. Temos que lembrar que todas as pessoas têm o seu livre-arbítrio e que cabe a nós ensinar. E que essa promessa aqui de Leí, qual que é essa promessa? Vamos voltar aqui, 2 Néfi 4:5, diz assim, pois eu sei que se fordes criados no caminho que deveis seguir, não vos afastareis dele. Então a promessa aqui é que os filhos que são criados no caminho do Evangelho, não se afastarão do caminho. Mas existe uma diferença entre sair do caminho e se afastar do caminho. Uma pessoa pode sim sair do caminho e não se afastar do caminho. Nós temos um exemplo disso com o filho pródigo, a história bem conhecida da Bíblia. O filho pródigo, ele saiu do caminho. Mas ele não se afastou do caminho, porque ele foi ensinado por um pai fiel, um pai amoroso. E ele saiu do caminho, mas ele não se afastou do caminho. Tanto que quando ele decidiu voltar, ele voltou rapidamente. E foi apenas uma decisão e ele retornou para o caminho, retornou para o seu pai, porque ele não estava distante do caminho, ele estava fora do caminho. Então a promessa é que os nossos filhos, se eles forem ensinados no caminho correto, no caminho do Evangelho, eles não se afastarão do caminho. Isso não quer dizer que em algum momento na vida, talvez eles não vão sair do caminho. Existe uma diferença entre sair do caminho e se afastar do caminho. Eu posso muito bem, ao entrar num caminho, sair daquele caminho por um período, por um momento, mesmo assim não ter me afastado do caminho. Acho que dá para entender, essa diferença que existe entre sair do caminho e se afastar do caminho. Outro ponto importante para ajudar os pais quando passam por isso é lembrar que isso tem muito a ver com o livre-arbítrio também. Cada pessoa, mesmo uma pessoa que foi ensinada com muito amor e carinho por bons pais, ela pode sim se afastar. Nós temos exemplos nas escrituras, o próprio Leí viu aqui seus filhos se afastando. Lamã e Lemuel, eles decidiram se afastar com Leí ainda em vida e depois que ele morreu se afastaram mais ainda do Evangelho. Então mesmo Leí tendo ensinado Lamã e Lemuel como ensinou Néfi e Sã. Néfi e Sã permaneceram, mas Lamã e Lemuel se afastaram. E temos um exemplo maior ainda, nosso Pai Celestial. Será que Ele não é um Pai perfeito, de perfeito amor, bondade? Será que não? Eu tenho certeza que sim. E se nós estudarmos as Escrituras, nós vemos que na Guerra dos Céus, 1/3 se afastou. Ou seja, se nós imaginássemos que o Pai Celestial tivesse, por exemplo, apenas para nós poder entender, 9 filhos, dos 9 filhos do Pai Celestial, 3 se afastaram.
Então isso ajuda os pais a não ter esse peso de muitas vezes sentirem que é um erro todo seu. Mas que cada filho tem um livre-arbítrio, mesmo que ele tenha sido ensinado no caminho. E a promessa aqui não é que os filhos não vão sair do caminho, porque eles têm a liberdade, o livre-arbítrio, para decidir sair do caminho ou ficar no caminho. A promessa é que se eles saírem do caminho, mesmo que eles saiam do caminho, eles não se afastarão do caminho. Eles sempre estarão a uma distância possível de retornar, como o filho pródigo, quando decidiu retornar para casa, retornar para o seu pai. Então, outro ponto importante, que isso também, esse livre-arbítrio dos filhos não exime nós, pais, da responsabilidade de ensinar, porque aquilo aí na primeira parte da sentença falou: sei que se fordes criados no caminho. Então, essa parte de criar no caminho é a que compete a nós, pais. Cabe a nós, pais, criar no caminho. É nossa responsabilidade criar os filhos no caminho. É responsabilidade dos pais criar os filhos no caminho. Dar o exemplo sobre aquilo que nós esperamos que eles façam. Se nós esperamos que os filhos vão na igreja, nós precisamos ir na igreja. Se nós queremos que os nossos filhos sirvam na igreja, nós precisamos servir na igreja. Se nós queremos que os nossos filhos vão ao templo, primeiro nós temos que ir ao templo. Se nós queremos que os nossos filhos jejuem, nós precisamos jejuar. Se nós queremos que os nossos filhos estudem as escrituras, primeiro nós temos que estudar, eles precisam ver nós fazendo essas coisas. E é nossa responsabilidade criar no caminho, criar os filhos no caminho. É responsabilidade do pai e da mãe criar os filhos no caminho, mostrar o caminho. Se em Sião ou em suas estacas organizadas houver pais que negligenciarem as suas responsabilidades, sobre a cabeça deles cairá uma maldição. Essa é uma escritura em Doutrina e Convênios. Então, cabe a nós, pais, aos pais, a responsabilidade de criar no caminho. Mas, claro, como eu já falei antes, isso não quer dizer que o fato de os filhos terem sido criados no caminho, que eles não vão se afastar. Eles podem sim usar o do livre-arbítrio deles para sair do caminho. Mas a promessa do Senhor é que eles não vão se afastar tão longe do caminho que eles não possam voltar quando eles decidirem e resolverem voltar. E como fazer quando um filho se afasta do caminho? Quais seriam alguns conselhos para nos ajudar? Então, tem alguns conselhos que podem nos ajudar quando nós vemos um filho se afastando do caminho. Quando um filho se afasta da igreja. E aí nós podemos aceitar o princípio de que nossos filhos são abençoados com arbítrio, mesmo quando usam para tomar rumos com os quais nós não concordamos. Então, quais são alguns conselhos? Primeiro, a aprender com outros, que passaram por essas dificuldades. Como eu falei, nós temos o exemplo de Lei, nós temos o exemplo de Adão e Eva, que viram um filho se afastar, Caim se afastar do Evangelho. Nós vemos o próprio Pai Celestial, que 1/3 de seus filhos escolheu outro caminho, não escolheu o caminho do Evangelho. Então podemos aprender com essas outras pessoas e outras pessoas que nós conhecemos na nossa vizinhança, nossa estaca, nossas alas, que já passaram por isso de uma maneira positiva, que mesmo tendo sido fiéis, viram seus filhos se afastando do caminho. Outro ponto que pode nos ajudar é reconhecer que os nossos filhos também são filhos de Deus, que antes de eles serem nossos filhos, eles são filhos do Pai Celestial, e que se nós nos preocupamos com eles, o Pai Celestial também se preocupa, e ele também está pensando em maneiras de ajudá-los a retornar, ou seja, nós não estamos sozinhos nesse desafio. O Senhor também tem se importa muito, uma grande preocupação com eles e se importa muito que eles retornem para o caminho. Outro ponto é concentrar-nos no sucesso. Às vezes os pais enfrentam dificuldades porque não entendem plenamente o ensinamento de que nenhum outro sucesso compensa o fracasso no lar. Não é fácil definir sucesso e fracasso. Conforme explicou o elder John Carmack, ex-membro dos 70, ele falou: essa declaração, que é a declaração nenhum
sucesso na vida recompensa o fracasso no lar, essa declaração visava a inspirar os pais a começarem ou a continuarem a estar envolvidos com os filhos. Não devemos supor que ela dê a entender que os pais que realmente tenham dedicado tempo, esforço e sacrifício na criação dos filhos, mas ainda assim não colheram os frutos desejados, tenham fracassados. Precisamos comemorar boas qualidades de nossos filhos e os momentos felizes que passamos com eles. Outro conselho é ajustar as expectativas. Embora esperemos que nossos familiares, filhos, esposo ou esposa, sigam os caminhos que escolhemos, eles devem decidir por si mesmos receber as bênçãos do Evangelho. Então nós precisamos ajustar nossas expectativas, que por mais que eu queira muito aquilo, ainda a decisão final é da pessoa. Outro ponto é adquirir visão. Muitos pais encontram consolo e mantêm a perspectiva por meio da oração, do estudo das Escrituras e da frequência ao templo. Então, ter uma visão espiritual a respeito de nossos familiares que se afastaram ajuda nós a saber como melhor ajudar eles. E o que nos ajuda a ter essa visão? A oração, o estudo das Escrituras e a frequência ao templo. Outro ponto aqui é continuar a demonstrar amor. Isso é um ponto muito importante. Quando um membro da nossa família se afasta do Evangelho, especialmente se ele já foi da igreja, ele já sabe o que está errado, ele já sabe o que ele está errando e ele não precisa talvez de mais uma pessoa apontando o dedo, ou sempre que ele vai encontrar nós, a gente tenta chamar a atenção dele, corrigir, mostrar o que está errado. Ele sabe o que está errado, ele sabe o que ele precisa. Ele precisa sentir amor, ele precisa saber que acima de tudo nós amamos ele. Que nós ele sabe que nós não concordamos com as coisas que ele está fazendo ou da maneira como ele está vivendo naquele momento, mas que acima de tudo ele é mais importante. Ele é mais importante. Nós aprendemos isso na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo retornou para casa, imagina se o pai tivesse recebido ele no portão com uma lista de coisas erradas que ele tinha feito, ou tivesse jogado na cara dele: olha só o que tu fez, tu estragou tua vida, tu fez isso, tu fez aquilo, isso está errado, isso está muito errado. Será que o filho talvez não teria dado meia volta e voltado pro caminho do que ele estava antes de voltar para casa? O que o pai fez? O pai correu em direção ao filho, ele abraçou o filho, ele recebeu com alegria o filho. Então ele demonstrou amor. Então quando tiver um familiar afastado do Evangelho, lembre-se, ele não precisa da sua correção. Ele precisa do seu amor. Deixe que ele sinta o seu amor. E quando ele sentir o seu amor, ele vai sentir o Espírito. E o Espírito, sim, vai corrigir ele da maneira correta. Agora, se você inverter e você quiser primeiro corrigir para depois ajudar ele a sentir o amor, pode ser que não vai funcionar. E isso vai afastar ele de você. Ao invés de você se aproximar da pessoa que se afastou, ela vai cada vez mais manter a distância. Ela não vai querer ficar perto de você, porque ela sabe que sempre que chega perto, você só chama atenção, você só corrige, só mostra o que está errado. Ela precisa de amor. Outro ponto é manter a esperança. Se continuarmos amando nossos entes queridos como são hoje, podemos ainda ter a esperança de que retornarão a uma vida centralizada no Evangelho. Então mantenha a esperança, não perca a esperança. Outro ponto é mantenha uma perspectiva eterna. Precisamos lembrar de que simplesmente não sabemos o que vai acontecer com nossos entes queridos. Um pai de adolescentes rebeldes compartilhou que havia aprendido que mesmo que seus filhos não estivessem vivendo em retidão no momento, ele não deveria presumir que um desastre era iminente. E o elder Dieter Uchtdorf, ele sugeriu que às vezes acreditamos que o fim da história já foi escrito, quando na verdade estamos apenas nos capítulos do meio. Então mantenha a perspectiva eterna. Então esses são alguns conselhos, algumas lições sobre como lidar quando um filho se afasta do Evangelho, quando um cônjuge, quando um familiar, uma pessoa que nós amamos tanto, se afasta do Evangelho, se afasta da igreja. E esses pontos eu sei que são muito importantes e que podem sim de alguma maneira ajudar pais e mães, esposos que talvez hoje estão com um familiar afastado do Evangelho.
Pergunta e resposta. A pergunta de hoje é a seguinte: como posso reagir vendo um familiar ou um amigo que se afastou da igreja? Como posso manter a esperança mesmo vendo as pessoas que amo se afastando do Evangelho? Então aqui segue a resposta. Ela é baseada também nas palavras do Elder Dale G. Renlund, do Quórum dos 12 Apóstolos, e diz assim: poucas coisas nessa vida machucam mais do que acreditar firmemente em algo e depois ver aqueles que você mais ama no mundo rejeitar ou até zombar dessas crenças. O Evangelho de Jesus Cristo traz alegria e realização em muitos aspectos. No entanto, o caminho do discipulado às vezes pode ser solitário. Quando você está trilhando seus passos no Evangelho, mas um amigo, um dos pais ou até mesmo um cônjuge não apoia e nem compartilha da sua crença. Independente de sua situação específica, você sempre pode ter esperança em si mesmo e em sua família, por causa do Salvador Jesus Cristo. Quando estiver se sentindo incapaz ou desanimado sobre a sua situação, lembre-se de que o Salvador ama restaurar o que você não pode restaurar. Ama curar feridas que você não é capaz de curar. Ama consertar o que está irreparavelmente quebrado e de que Ele os compensa por qualquer injustiça que lhes tenha sido infligida e que ama curar corações, mesmo que se encontrem despedaçados. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Obrigado a você que tem acompanhado os episódios do Livro de Mórmon Comentado. Temos outras séries também aqui no canal. Temos a série Vida e Ensinamentos dos Profetas, que é uma série onde traz um resumo da vida de cada um dos profetas. Nós estamos atualmente com Joseph F. Smith, o sexto profeta nessa dispensação, e a ideia é chegarmos até o profeta atual, trazendo esse resumo da vida de cada um dos profetas com muitas lições que podemos aplicar em nossa vida. Obrigado a todos que têm compartilhado nossos vídeos, comentado, curtido, se inscrito no canal. Lembre que o Caminho do Discipulado está no YouTube, no Spotify, no Telegram, no Instagram, no Facebook. Temos os links na descrição desse episódio, caso você queira entrar em algum desses canais. Tem sido uma experiência maravilhosa para mim, um desafio também, poder ajustar a agenda pessoal, familiar, chamados e tocar esse projeto, que tem sido muito especial para mim. Tem sido uma experiência muito, muito boa, que tenho sido muito abençoado ao participar, ao fazer parte desse projeto, de compartilhar, falar mais das Escrituras usando o poder da internet, alcançando pessoas, até criando amizades com pessoas que de outra forma não seria possível. Muito, muito obrigado a você que nos acompanhou e espero que você tenha um ótimo dia, que você seja muito feliz. E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.